Olá, boa noite a todos. Meu nome é Bruna Tadros e eu estou muito feliz em estar aqui para homenagear e celebrar todos os educadores. Afinal, hoje é dia 15 de outubro, Dia dos Professores. Acho que todo mundo já está com o link certo, que a gente redistribuiu, o pessoal está chegando. E tão interessante porque para fazer essa homenagem, eu recordei de muitos momentos marcantes. Inclusive, como tudo começou na minha trajetória, porque eu sou professora. E eu tenho certeza de que cada educador tem uma história, tem um motivo principal de ter escolhido essa nobre tarefa de educar. Eu, por exemplo, eu recordo da minha mãe preparando as aulas, ela dava aula para o antigo magistério, e eu lembro eu admirando ela, adorava sentir aquele cheiro, sabe, das provas feitas com mimeógrafo. Ih, já estou aqui até falando da minha idade já. Mas é algo tão vivo e realmente é como se eu vivesse naquela época. E muitas recordações que eu tenho quando eu estou hoje em sala de aula, eu volto para esse tempo. E é algo que eu aprendi com a pedagogia logosófica, que é nessa recordação que eu me sinto amparada. Sabe aqueles dias mais desafiadores, aqueles dias difíceis, que eu não sei se eu vou encontrar aquela solução ideal ali para o trabalho, dentro de sala de aula, ou às vezes fora. É nessa recordação que eu sinto uma nova força. E eu sei que eu vou encontrar. E fazendo esse trabalho, né, dessa recordação para essa live de hoje, para essa homenagem, apareceram também para mim muitas perguntas. Fiquei pensando ali, afinal, quando que a gente deixa de ser aluno para ser professor, para ser professora? Será que a gente deixa mesmo de ser aluno? E como eu me preparo para educar nos desafios e nas alegrias de um mundo que vive mudando? Nosso maior objetivo, então, de hoje é refletir e compartilhar sobre caminhos e possibilidades para a educação, tendo como base a pedagogia logosófica, que desde 1962 é a pedagogia estudada e aplicada nos colégios logosóficos. São 15 colégios pelo Brasil, Uruguai, Argentina. Então, todos os recursos, os conceitos que nós vamos compartilhar com vocês são fundamentados pelos artigos, livros, revistas, enfim, toda a obra de autoria do educador e humanista argentino Carlos Bernardo González Pecotti, que criou a ciência logosófica e o método logosófico em 1930. Bem, vamos lá então, porque eu não poderia estar melhor acompanhada para essa homenagem aos professores do que com a vice-diretora Joyce Alcântara, do Colégio Logosófico de Brasília. Joyce, seja muito bem-vinda e conta para a gente um pouquinho aí, para quem está assistindo, como é que começou sua trajetória também? Onde tudo começou? Como educadora, com a pedagogia logosófica? Boa noite a todos. Realmente, Bruna, a minha vida como educadora tem tudo a ver com essa pedagogia. Começou, na realidade, como aluna. Eu fui aluna de um dos colégios logosóficos, no caso de Brasília, e eu acho que, como muitos educadores, né, quando a gente vai fazer a escolha da profissão de educador, que não é uma escolha fácil, a gente tem que enfrentar muitas resistências externas e internas. Eu acho que muito dessa escolha tem a ver com inspiração, tem a ver com exemplos. E eu tive assim uma passagem pelo colégio e foi ali que eu encontrei exemplos de educadores que me marcaram para todo para todo sempre. E quando eu tive a oportunidade de escolher, né, a minha profissão, aqueles exemplos voltaram. E eu pensava assim que eu queria ser para outras crianças o que aquelas educadoras tinham sido para mim. Então, e foi interessante que depois eu entrei na escola como professora, e na minha primeira experiência, que também não é uma experiência fácil, porque falta ainda, né, alguns elementos da prática mesmo, docente, eu recordo de olhar para aquelas crianças e sentir algo muito forte por eles, assim, um anelo mesmo grande de eu queria que eles fossem tudo que eles vieram ser, eu percebia muito potencial. Mas quando eu olhava para dentro de mim, eu não encontrava os elementos, os conhecimentos necessários para favorecer isso nas crianças, né?
E aí então eu empreendi uma outra busca, fui em busca de mais conhecimentos e fui por outras instituições. E a realidade é que, passado um tempo, eu encontrei um caminho, mas que não era para fora, era para dentro de mim. E foi um encontro muito profundo com a pedagogia logosófica, com os estudos dessa pedagogia, que foi justamente com um grupo de São Paulo que estava se preparando para a criação de um colégio logosófico, isso já faz alguns anos. Então foi ali que eu adentrei mais assim profundamente e tanto na pedagogia como no meu mundo interno mesmo. E aí aqui, Bruna, quando a gente está falando de educação, né? A gente não está falando só de instrução, de informação, né? Dessa formação na parte intelectual, acadêmica. A gente está falando, quando a gente fala de educação, é uma concepção bem ampla. Então, a gente está pensando na formação do caráter, na formação humana, verdadeiramente humana, dessas crianças e adolescentes. E a gente está pensando também que existe dentro de cada ser algo muito bom e que a gente quer despertar essa parte muito boa de cada um, né? Então é um educar, quando a gente fala é uma arte, é porque a gente está pensando mesmo em um trabalho muito nobre, muito grande e importante para a humanidade, né? Com certeza. E que missão, né, que o professor tem? É uma missão de vida mesmo, né, Joyce? Como você colocou, né? O propósito de levar esse bem, de estabelecer essa conexão profunda ali com a criança, com o adolescente, e de ser um grande colaborador, né, para conseguir ali levar algo para as crianças, para os adolescentes encontrarem soluções mais felizes, né? E como você falou, Joyce, nem sempre é tão fácil encontrar essa conexão. Eu acredito que, enfim, todos nós educadores temos, né, esse grande propósito, mas os desafios aparecem diariamente, né? Então, eu fico aqui pensando, né, como a gente consegue manter esse anelo de bem, como a gente consegue enfrentar essas dificuldades e que muitas vezes são tão intensas, constantes, dentro e fora de sala de aula, né? Aí eu fico pensando, seria tão bom ter um manual, Joyce. E aí, só para aproveitar, a gente fez uma série de podcasts com o nome Socorro, cadê o manual dessa criança? Inclusive, Joyce participou de vários episódios, não é, Joyce? Foi. Mas é claro que esse podcast já estão todos convidados aí também a seguirem, a ouvirem. A gente trouxe muito essa perspectiva para a criança e para o adolescente, né? Mas aqui hoje, nessa live, a gente vai focar nos aspectos para os professores, Joyce. Como que a gente pode começar, então, nesse trabalho, nessa conversa? Isso mesmo. Naquela conversa que a gente teve, a gente fala sobre uma realidade que a gente vive hoje, que vale a pergunta para todos, né? Será que educar nos tempos de hoje é mais fácil ou mais difícil do que antigamente? E aí basta a gente olhar assim a realidade do mundo atual e a gente vai ver que o mundo está mais agitado, o mundo está mais conturbado, né? Existe assim uma forte tendência ao separatismo, os conceitos estão confusos. Então, a gente percebe assim que existe uma certa desorientação, uma falta de ponto de apoio, né? E, e aí isso está muito vinculado com o que a gente conversa lá né, nos podcasts. É, que o autor da logosofia apresenta essa realidade, que a gente vive numa cultura que mostra muitos sinais de decadência. E isso está muito refletido no campo da educação, porque essa cultura se reflete no contexto de uma escola, né? E, e claro, assim, a gente pensando nesses grandes desafios que a gente enfrenta hoje como educador, a gente sabe que nessa profissão a gente precisa buscar a valorização docente, né? Então, e que isso passa por muitos aspectos físicos, né? Então, materiais, quando a gente fala de valorização, a gente está falando de remuneração, a gente está falando de condições de trabalho, plano de cargos e salários, a gente está falando também de formação continuada para os professores, né? Então, são muitos aspectos. Além destes aspectos, hoje a gente vai conversar também sobre outras formas de amparo para o educador. E aí a gente está falando de bens imateriais, de conhecimentos que têm nos auxiliado muito na nossa prática docente a encaminhar esses grandes desafios, né? Então, a gente vai estar baseado nesses conhecimentos, né? E
E aí, voltando nessa explicação do autor da logosofia, ele fala que essa decadência que a gente vive, ela se deve a uma falha pela base. E aí, quando a gente pensa em base, a gente vai pensar na infância, vai pensar na educação, na escola, na família, nas instituições que nos formam, né? Então, ele traz que nós não fomos ensinados três aspectos muito importantes. E essas são as bases da pedagogia logosófica, né? Nesse podcast que a gente conversou, a gente falou sobre esses três princípios pensando nas crianças. Hoje, a gente vai pensar nesses três aspectos, mais falando do educador. Porque olha só que interessante, né? A gente também não recebeu essas bases e por isso, na pedagogia logosófica, o primeiro ser que ele forma é o docente. Essa pedagogia é aplicada também no docente, né? Então, o primeiro aspecto que ele traz é que nós, e aí cada um que está aqui ouvindo pode confrontar com a própria realidade, né? Na logosofia, ele fala que a gente não deve acreditar em nada, que a gente deve buscar experimentar e comprovar. Então, tem toda a liberdade aqui para a gente refletir mesmo as próprias realidades. Então, ele traz que nós não fomos ensinados a conhecer a nós mesmos. Será que fomos ensinados? A gente aprendeu tanta coisa na escola, não foi? Mas fomos ensinados a conhecer a nós mesmos? Será que isso é importante para a vida? É importante para a gente mudar essa cultura que a gente vive? Então, se a gente pensar da perspectiva da criança, tem muitos aspectos. Começando que a gente vai apresentar para a criança que existe um mundo externo, mas existe um mundo interno, e é um mundo de verdade, é um mundo repleto de recursos que a gente talvez não conheça ainda, repleto de pensamentos, sentimentos, virtudes, defeitos e muitas outras forças que se movem nesse mundo. Então, a gente aprender a se familiarizar com essa realidade é um bem, né? E, e aí eu estava pensando sobre isso, né? Sobre a importância desse ensinar a conhecer si mesmo para a criança e para nós como professores. É relevante para nós aprendermos a conhecer a nós mesmos? Que diferença que isso faz no dia a dia docente? E aí eu recordei de uma experiência que talvez alguns educadores aqui presentes se identifiquem. Um aluno bastante desafiador. Acho que todo mundo na história tem alguns alunos que trazem muitos desafios para nós e são inesquecíveis, né? Porque a gente aprende muito com eles. E eu estava lembrando que eu tive um aluno que tinha 5 anos e ele era bem desafiador porque ele era agressivo, às vezes ele era agressivo verbalmente, às vezes até fisicamente. É, ele criava muitos conflitos com os amigos dele, era uma criança assim bem inacessível. E eu recordo que eu tentava me aproximar dessa criança e foi muito difícil, porque ele estava mesmo fechado para as ajudas. Então eu comecei assim um trabalho mais o trabalho imediato foi deixa eu entender o que que essa criança gosta, quem ele é, de onde ele vem, para eu tentar me aproximar, né? Fui entendendo os gostos dele, ele gostava de futebol, eu nem gostava de futebol, mas comecei a pesquisar mais para poder conversar com ele, ter assim temas que pudessem atraí-lo, né? Mas ele não se abriu. E aí foi interessante porque eu estava assim desconectada dessa realidade interna minha, né? E aí teve um dia que teve uma situação que ele extrapolou os limites. E aí a gente precisou ter uma conversa bem firme com ele. E aí estavam reunidas a orientadora, a professora, família e a criança. E quando a gente falava sobre a gravidade daquele erro que ele tinha cometido, que ele precisava se esforçar para mudar, eu olhei para aquela criança e eu percebi que ele não tinha recursos mesmo. E que ele de fato precisava de ajuda. E aí eu olhei para mim mesma, esse conhecer a mim mesma, né? Eu olhei para mim e eu percebi que em mim havia um pensamento de é, ajudá-lo para resolver o meu problema, porque ele criava muitos problemas no cotidiano da sala. A minha intenção não era, era um bem aparente, porque eu só queria resolver, eu queria mesmo resolver o meu problema, né? Não havia uma intenção verdadeira de ajudá-lo. E ali eu falei, eu quero orientar essa criança, porque para toda a vida dele, ele precisa mudar. E aí, quando essa posição interna minha saiu de um lugar que não era muito verdadeiro, e foi para um lugar verdadeiro, parece que algo.
mágico aconteceu. Não é bem essa palavra, né? Mas assim, alguma coisa modificou no meu interno, alguma coisa modificou no interno dele. E essa criança se abriu para as minhas ajudas. E eu recordo assim com muita emoção, porque a partir dali a gente estabeleceu uma relação em que eu pude levar muitas coisas. Eu comecei a trabalhar com ele os estímulos positivos. Então a gente combinava o que que ele ia se empenhar em fazer naquele dia. E ele de fato se esforçava, né? Então eu fui usando recursos da pedagogia logosófica de estimulá-lo mesmo positivamente. E quando eu observava uma superação, eu lembro a primeira vez que eu escrevi um recadinho na agenda dele. E esse aluno ficou assim muito entusiasmado para mostrar a agenda no final do dia. Ele quis que a família lesse assim que chegasse na porta. E eu lembro da fisionomia dessa criança me olhando, porque ele estava sentindo que ele podia ser bom. E eu percebo assim, por que que eu estou trazendo essa experiência associando ao aprender a conhecer a si mesmo? Porque eu, como docente, preciso também, posso também aprender a me colocar num lugar em que eu trago a minha melhor parte. Porque quando a gente coloca a nossa melhor parte, isso convida a melhor parte do outro. Não sei se você já experimentou isso também, Bruna. E logosoficamente a gente vai entendendo que isso tem a ver com a nossa natureza espiritual, porque a gente tem uma natureza espiritual, a gente não está falando de nada fenomênico, a gente está falando dessa parte que está em nós, que quer o conhecimento, que quer fazer o bem, que quer acertar e promove perguntas dentro de nós, né? Então, nesse aprender a conhecer a si mesmo, o Gonzalez Pecote traz que a gente vai conhecer essa nossa essência, esse nosso ser espiritual. E ele é repleto de potenciais, né? Então, eu preciso trazer esse potencial para inspirar no outro que ele também desenvolva essa parte, né? Então, para mim, foi assim uma grande mudança de posição, né? E às vezes a gente, assim, como educadores, a gente fica, é, a gente precisa confiar que dentro do outro existe essa parte boa. Eu acho que todo educador confia, porque senão a gente não estava na educação. Então, assim, que o ser humano, no fundo, é bom. Pode ser que na superfície tenha ali, né, defeitos, mas que existe algo para a gente fazer emergir, ajudar a emergir. E eu percebo que a minha colocação interna verdadeira favorece isso na criança, né? Joyce, enquanto você foi falando, eu recordei de uma situação que eu vivi. Eu sou mãe também, né? Tenho um filho de 10 anos, uma filha de 6. E é interessante, ele estava saindo da escola, ele tinha 3 aninhos na época, e eu vi que ele estava muito cabisbaixo, ele estava muito chateado. E é isso que você falou, né? Nessa situação específica que eu vou trazer aqui, eu percebi na hora o que eu ia trazer para ele que estava dentro de mim, e que não era algo muito bom. Mas por conta dos recursos da pedagogia logosófica, eu estava um pouco mais atenta. Então eu consegui mudar ali o desfecho, né, dessa história. Porque ele chegou muito triste da escola, eu fui conversar com ele e ele disse: Mamãe, eu sou um gigante. E assim, eu sou bem alta, Joyce, você também é alta. E na hora, o que que veio dentro de mim, né? Ah, tá acontecendo com ele o que aconteceu comigo quando eu era criança, né? Estão chamando ele de nomes, estão falando coisas e deixando ele triste na escola, que absurdo. Aquele senso de mãe super protetora, assim, veio à tona. Mas ele fez uma pergunta ali muito coerente, né? Porque ele perguntou: Poxa, depois eu fiquei recordando, Joyce, as pessoas sempre falaram, desde quando ele era bebezinho: Nossa, que gigante, que menino grande. Então, né, o que ele trouxe fazia total sentido. E na hora, eu pensei justamente nisso: o que que eu posso levar de melhor que está dentro de mim para ajudá-lo nesse momento que ele está com essa dúvida do que ele é, afinal, se é gigante, se não é, tão alto, é parecido, é diferente. E também para ele ter defesa, Joyce. Porque quantas vezes na vida essa pergunta não vai surgir ou outras, né, que vão poder deixá-lo triste. E aí, o que que eu poderia levar para ele realmente se defender disso que ele estava sentindo naquela situação? E aí eu recordei e conectei com algo que tem me ajudado, e eu tenho aprendido por meio da pedagogia logosófica, com os estudos, né, de logosofia, que é de primeiro pensar em fazer o bem. Eu estou fazendo bem, né?
eu estou fazendo bem para o próximo? E um outro movimento que é, será que importa, né, para ele nessa situação? Ser alto, ser baixo, ter cabelo preto, encaracolado, enfim. Isso muda em relação ao fazer o bem? Tem algo a mais ou a menos só porque meu cabelo é diferente? Não, né? E até coloquei para ele, né? Falei, será que muda perante Deus algo de você ser mais alto ou não nessa situação? Faz sentido? Eu lembro que ele olhou assim para mim e Joyce, ele nunca mais perguntou. E eu tenho certeza que ele já viveu e continua vivendo várias situações que ele realmente continua muito alto. Mas algo foi conectado ali, com o meu interno e o interno dele. Interessante isso que você trouxe, e eu recordei dessa situação, né? E eu vejo que isso acontece muito em sala de aula, né? Com os alunos, a gente tem essa possibilidade de se conectar e trazer para eles elementos para eles conseguirem se defender de diversas situações, né? Mas primeiro tem que passar por mim. É Eu isso tenho que mesmo. experimentar isso, né? É isso mesmo, Bruna. E quando você fala sobre defesa mental, isso me conecta ao segundo aspecto que o Gonzalo Pecote traz. Então, ele fala que nós não fomos ensinados a conhecer a nós mesmos. E um segundo ponto é que nós não fomos ensinados a conhecer o mundo mental. E aí, ele fala que é um mundo que rodeia a nossa vida, interpenetra, ou seja, está dentro de nós, e que influi poderosamente sobre a nossa vida. O que que é esse mundo mental? O que que a gente tem para ensinar para as crianças? Então, assim, existe mesmo um mundo onde vivem os pensamentos, um mundo invisível, e que exerce muita influência sobre a nossa vida, né? Quando a gente para pensar, tudo tem origem na mente. Quando a gente pensa na nossa própria vida, né? Basta olhar o nosso próprio contexto. Na nossa vida, tudo origina na mente. Por exemplo, as palavras que a gente pronuncia antes passam pela mente, assim como as nossas atitudes antes passam na mente. Às vezes irrefletido, mas passa pela mente. E assim também como tudo que o ser humano criou, né? A gente vem criando muitas coisas ao longo da história e tudo que foi criado antes passou na mente. Então, a gente vai entendendo que existe um princípio mental e que se tudo tem origem na mente, os erros também têm. E que a gente pode compreender as causas dos nossos comportamentos olhando para esse princípio, né? Então, um conceito essencial da pedagogia logosófica é o conceito de pensamentos. Então, assim, os pensamentos, eles se originam na mente humana e eles podem até adquirir vida própria, podem passar de uma mente para outra. Então, interessante porque a gente, conhecendo a realidade dos pensamentos, a gente começa a perceber quando eles se movem, e aí a gente pode ter a possibilidade de selecionar pensamentos. Então, tem um podcast que fala sobre isso, quem se interessar pode recorrer a ele, falando muito de como que a gente ensina essa realidade da vida mental para as crianças. E aí a gente também vai olhar essa realidade no mundo do professor. Então, conhecer essa realidade de que pensamentos têm vida própria, que podem ter mais força do que eu mesmo, né? Que podem ser positivos, podem ser negativos, podem ser próprios, podem ser alheios. Então, assim, que diferença que isso faz, né, na vida como educador? E aí eu diria assim que a primeira grande diferença é que quando a gente começa a enfrentar as lutas internas contra pensamentos que atrapalham a nossa evolução, a gente vai entendendo quão difícil é lutar contra um pensamento. E isso eu observo na minha realidade, vai nos fazendo mais compreensivos com a luta do outro. Então, isso é um primeiro aspecto, né? O segundo aspecto é que a gente, como educador, a gente vai separar a criança do pensamento. Então, a criança está se portando mal, né? A gente vai perceber que ali existe um pensamento que está atuando naquele momento. Às vezes pode ser uma tendência que a criança tem para aquele pensamento e que a gente tem que atuar logo, porque senão aquilo pode se enraizar, né? Então, a gente não vai deixar aquele pensamento negativo crescer naquela mente. Então, essa possibilidade de separação, o que que nos possibilita? Que a gente se coloque ao lado da criança e contra o pensamento. Então, às vezes, a gente tem que ser firme com o pensamento. Isso me dá muita segurança para ser firme como educadora, porque eu estou ajudando a criança a lutar contra aquele pensamento. Então, esses são alguns dos aspectos, né?
Agora, tem várias coisas também, assim, como, por exemplo, a possibilidade da gente, como educador, conhecendo a realidade mental, a gente se preparar o ambiente para receber as crianças. Então, assim, a gente nos nossos estudos como educadores, a gente vai entender que para a gente proporcionar experiências pedagógicas ricas para as crianças, a gente precisa preparar o ambiente físico, né? Muitas coisas a gente vai deixar o ambiente educador para que eles possam, eles mesmos, viverem as experiências, né? Mas na pedagogia logosófica a gente também aprende que esse ambiente, ele também é formado pelo interno dos educadores, né? Então, a gente tem a possibilidade de se preparar para receber as crianças. E é muito interessante esse recurso, porque a gente vai olhar para dentro de si mesmo e pensar que pensamentos estão aqui, quais que eu quero que estejam presentes nessa tarde que eu vou viver com as crianças. Então, a gente recorda, a gente busca os melhores propósitos, né? Recorda porque a gente escolheu a docência, é, busca os melhores sentimentos também, e isso cria um ambiente que a criança é altamente sensível para perceber. Então, a gente observa no dia a dia dos professores dessa pedagogia que eles fazem esse preparo e isso faz muita diferença na forma como vivem à tarde. É claro que, ou amanhã, né? É claro que nem sempre a gente tem total domínio, tem dia que a gente chega com muitos outros problemas de outras ordens, né? Só que é bem interessante isso, porque se a gente vai para a sala de aula com essa agitação interna, muito rapidamente a gente vai ver que a turma também está agitada. Então, essa possibilidade de preparar o mundo mental próprio para modificar a sala de aula é muito real. Eu já comprovei isso inúmeras vezes, né? Os professores que estão aqui, alguns já devem ter experimentado, os que não experimentaram, busquem provar na própria realidade. Se fizermos essa organização antes, como que fica o ambiente da sala, né? Eu recordei, Bruna, porque aqui eu estou trazendo não só a minha experiência, né? Estou trazendo as experiências dos professores daqui do Colégio de Brasília, né? E eu recordei que no ano passado a gente recebeu um e-mail de um pai e que ele fala sobre essa realidade da vivência dele com uma professora, e como que eu associei a essa realidade do preparo consciente que a professora faz para receber os alunos. Olha só o que ele escreve. Queridos, ele escreve para os gestores do colégio. Este ano, meu filho tem apresentado vários desafios em seu desenvolvimento, mudanças que exigem muito esforço para superar. Frequentemente, a hora de entrada na escola é um momento crítico. Por vezes sou surpreendido com uma agitação súbita, seguida de choro, tornando o momento um verdadeiro exercício de paciência e tolerância. Há algumas semanas estávamos vivendo um momento como descrito acima. Ao desembarcarmos do carro, ele teve uma forte crise de choro. Não conseguia verbalizar o que sentia, nem mesmo o que queria, apenas chorava muito. Tentei consolá-lo, mas ele não se acalmou por completo. Chegando à sala de aula, ele foi recebido pela professora que, sem perguntar nada, o acolheu no colo com muito afeto. Ficaram abraçados por um tempo. Percebi naquele momento que o corpinho do meu filho começara a relaxar. Ele estava tranquilo e sereno neste momento. Respirei aliviado e naquele instante percebi de modo mais profundo o quanto essa profissional tem colaborado na superação dos desafios que temos vivido na criação do nosso filho. Bom, quero agradecer ao colégio e à atuação da professora por ser tão atenciosa com meu filho. Estou certo que momentos como esse se repetiram ao longo do ano e cada um deles foi muito importante para a nossa família. Um simples abraço sincero e afetuoso colaborou na mudança do estado interno do meu filho e o fez ter uma tarde feliz, e eu tive a certeza de que ele não podia estar em um lugar melhor. E quando eu li esse depoimento, eu fico pensando, né, quanto faz bem para os professores receber essa correspondência aos esforços que fazem. E quão lindo é ver o trabalho consciente dessa professora, desse preparo interno, da seleção dos melhores pensamentos, para então poder estender isso, né, para a criança. E como que isso harmoniza a criança com uma outra vibração, porque ela está no estado de serenidade, no estado de segurança, e a criança também consegue sintonizar nesse mesmo estado, né? Essa é uma pedagogia do afeto, e as crianças vão sintonizando com essa mesma vibração do afeto, né?
E com o que você acabou de trazer, Joyce, realmente ficou visível, o invisível ficou visível. Todos puderam experimentar ali o que estava acontecendo, né? E Joyce, o que mais tem, assim? Agora a gente quer saber um pouquinho mais ali das experiências, em relação aos professores também e aos alunos. Conta É, pra gente. eu vou contar, Bruno. Você sabe que nesse preparo para a live a gente foi recolhendo várias experiências assim, e eu estava até hoje comentando lá na escola que eu estou vivendo esse Dia dos Professores de forma muito mais consciente, justamente pela oportunidade de me preparar para falar aqui. E hoje eu olhei os professores assim ao longo da tarde e assim me comovi várias vezes pensando na nobre tarefa que eles têm cumprido na vida de cada criança, né? E aí eu vou trazer uma vivência de uma professora que também ilustra esse conhecimento que é sobre o mundo mental, e também sobre o conhecimento de si mesma, e como que isso muda a prática docente, né? Ela me relatou uma situação que já são crianças um pouco maiores, né? E que ela tem uma aluninha que gosta muito de brincar. Só que ela não sabe muito bem a medida das brincadeiras, né? E que teve um dia que ela estava lá dando a aula e a criança extrapolou os limites, assim, na brincadeira. E ela assim, perdeu o controle. Ela foi brusca com a criança, na fala. E aí, bom, quantas vezes isso pode acontecer, não é? É, e aí, quando ela me relatou essa experiência, né, ela falou que voltou para casa e ela se sentiu muito incomodada com aquela situação. E foi refletindo, observando o sentir, observando o pensar. E aí ela recorreu a um recurso que a gente tem lá na escola, que é o caderno da vida. As crianças têm o caderno da vida para anotar as próprias experiências. E ela também tem, porque na escola a gente tem que ser exemplo do que a gente quer ensinar, né? E aí ela recorreu ao próprio caderno da vida e fez suas anotações. Ela até compartilhou comigo as anotações. Eu não trouxe aqui, mas eu entendi bem a experiência pelas anotações dela, né? E aí, fazendo o registro, ela começou a organizar a mente, né? E ela fez essa autoanálise, né? Esse olhar para si mesma e começou a identificar ali que ela não tinha gostado daquela atuação e que ela precisava se recolocar diante da aluna, diante da turma. E aí, no dia seguinte, ela volta à sala e, e pede um momento para conversar com a turma e manifesta que no dia anterior ela tinha se descolocado com a turma. E ela relata que foi muito interessante que as crianças logo já sabiam, né? Recordaram qual foi o momento, elas mesmas falaram qual tinha sido o momento. E aí a professora fez uma análise e falou com elas assim: pois com que pensamento que eu atuei nessa hora? E as crianças identificaram o pensamento da brusquidão. Olha só que lindo, né? Então as crianças sabem sobre a realidade dos pensamentos. A professora também fazendo essa análise, né? E aí ela perguntou para as crianças: e que pensamentos que me faltaram nessa hora? E eles deram a resposta, dois pensamentos. Eles falaram: faltou a paciência e faltou a suavidade. E aí a professora concordou com eles, né? Ela pediu desculpas para a criança, falou que não era dessa forma que ela queria atuar, que ela estava muito atenta à própria conduta, mas que ela também, como humana, cometia erros. Mas ali ela queria se recolocar, né? E interessante, Bruna, porque eu fiquei bem reflexiva assim quando ela me contou essa história. É, eu assim também me comovi ouvindo e falei para ela quanto valor tinha no fato dela estar ensinando não a perfeição, mas dela estar ensinando com o próprio exemplo, que a gente está aqui se aperfeiçoando, né? Então, que marcas que a gente quer deixar na vida das crianças, né? Um exemplo de perfeição, isso não existe, né? Vai ser inatingível para as crianças. Mas quando a professora se coloca dessa forma, humilde, e mostra como que ela lida com os próprios erros, ela está ensinando tanta coisa para essas crianças, né? Então, eu vejo assim que ela usa desses conhecimentos que a gente tem ensinado para as crianças para viver a própria realidade e entender assim que ela também não é aquele pensamento
e que ela também pode fazer prevalecer uma outra classe de pensamentos, né? Ela pode fazer prevalecer essa parte muito boa que há nela, né? Então, olha, essa experiência para mim marcou muito e para mim assim é um símbolo, porque a gente está aqui para ser exemplo de esforço, né? De aperfeiçoamento mesmo. E fantástico, Joyce, porque o que você trouxe, né, que não é esse exemplo de perfeição, mas esse exemplo de superação, né, que é possível superar, que é possível melhorar, aprender com os erros, né? E tão importante isso, porque eu vejo que muitas vezes eu mesma, né, como mãe, em sala de aula, né, às vezes eu carrego isso dentro de mim, não, tem que estar tudo perfeito, cronometrado, mas isso é irreal, né? Então, é claro, como a gente se capacita para estar ali, né, no meu melhor, poder oferecer o melhor, mas diante dos erros, ser esse exemplo de superação, né? E o que você trouxe dessa experiência, acho que deixa isso muito claro, né? Traduz muito isso. E eu fui aqui recordando de algo parecido que aconteceu, mas do lado oposto ali, né? Da criança. Muito também dos recursos, né, da pedagogia logosófica traz os elementos das histórias, né, de contação de histórias ali para as crianças, para levar ali as informações, a reflexão, e tanto que os livros da editora Lire, né, são livros escritos de acordo com a pedagogia logosófica, fica aí também para vocês saberem mais. E teve uma situação específica, Joyce, era uma criança de 7 anos, Uhum, e bem parecido com aquele primeiro ali de 5 que você comentou, uma irritabilidade, agressividade, e era um caso que, assim, toda a escola já estava ali preparada para fazer algo realmente para que a criança talvez não voltasse mais, né, para aquele ambiente. E foi pensando mesmo, né, como que a criança não tinha defesa, como que eu podia levar essas defesas para ela, né? E eu trabalho com inglês, Joyce, né? uhum, Então, assim, algo bem distante da orientação, enfim, não, né, não é um colégio logosófico, mas foi tão interessante porque eu lembrei do livro do Construindo Castelos, da sim. editora Piri, né, que traz muito dessa realidade, né, do mar bravo, do mar calmo, interno, né, não vou dar spoiler, depois vocês podem procurar o livro, tem a contação também no YouTube, no canal da editora Lire. E eu dei para esse garoto, para a mãe também do garoto, esse livro, fiz a contação com ele. E logo no começo, assim, eu lembro ele bravo, ele não estava entendendo nada. Mas quando eu mostrei a imagem do mar bravo e do mar calmo, e falei que era exatamente assim que eu me sentia muitas vezes, parece que algo aconteceu. E ele mesmo, ele sorriu pela primeira vez. E eu conversei bastante com a mãe, a gente fez uma contação de história com toda a turma. Joyce, sabe o que aconteceu? Hum. Esse garoto de 7 anos, ele tem 18 agora. Ele se formou ano passado. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele como ele estava, e ele falou: Sabe qual é o meu livro favorito? Que eu ainda tenho na minha cabeceira? Construindo castelo. Paz, Construindo Castelos. Ele, a própria mãe disse, né, que o livro trouxe algo tão potente que mudou a forma dele enxergar ele mesmo e que ele podia escolher quais eram os melhores pensamentos que ele podia utilizar, né, para a atuação dele no dia a dia, né? Então, acho que é muito sobre isso, né? Essa conexão verdadeira e, como você disse, Joyce, parte de nós, né? De como a gente se sente, como a gente sabe que é esse processo e como a gente pode compartilhar ali com as crianças e com os adolescentes. E é especial porque quando a gente vai se adestrando nisso, se familiarizando com essa realidade invisível e vê isso com agilidade em nós mesmos, vê isso com agilidade nas crianças também, né? Eu recordei é uma vivência bem simples assim, mas eu fiquei encantada com ela porque a professora conseguiu ajudar as crianças que estavam envolvidas a flagrar a realidade interna mental com uma pergunta. E chegaram três crianças pequenininhas, tá, da educação infantil e foram falar com a orientadora. Prof, a gente veio aqui, aí, três delas, né? Três meninas, e duas queriam falar da terceira que estava junto. E não parecia ser uma coisa muito boa. A gente veio falar da fulana. E a orientadora, com o conhecimento que ela já tem dessa realidade do mundo mental,
ela desarmou os pensamentos com uma única pergunta. Ela falou: o que traz vocês aqui agora? É um pensamento do bem? E as crianças perceberam que não. E aí também para amparar essas crianças, ela falou: olha, então quando for um pensamento do bem, vocês voltam e aí a gente conversa. Então, essa possibilidade da gente ajudar as crianças a entender, se colocarem melhor também, né? Só que a gente, para ter essa agilidade, a gente precisa treinar muito isso com a gente mesmo, né? Um grande trabalho diário, é um esforço cotidiano mesmo de atenção a essa realidade do mundo mental, né? E aí eu lembrei também que ainda há algo mais, porque a gente ainda pode ensinar as crianças e ensinar a nós mesmos, né? Que tem a possibilidade da gente criar pensamentos, não só da gente selecionar os melhores, mas da gente criar pensamentos. Eu lembrei de uma experiência que a gente viveu lá na escola, ainda está em transcurso. Essa experiência foi com crianças que estavam formando clubinhos. Então, assim, você pertence ao meu clubinho, ele não. E aí outros formavam outro clubinho enfim, estava tendo um separatismo na turma, né? E as professoras captaram essa realidade mental ali e pensaram, a gente precisa fazer alguma coisa para modificar, né? Então, assim, os pensamentos que estavam ali eram pensamentos separatistas, né? E aí elas decidiram, então, que elas criariam, junto com a orientadora, um outro clube, o Clube da Amizade. Esse clube todo mundo faz parte. E aí foi muito legal, porque elas trouxeram assim, criaram um boneco para fazer, para ser o mascote desse clube. O boneco vai para a casa das crianças e junto do boneco vão histórias. E aí a família também contribui. Para quê? Qual o objetivo? É criar um conceito mais amplo para as crianças do que é amizade. Então, assim, se a criança está com esses pensamentos de que era esse pensamento de que o clubinho é só nosso, e o outro que é assim: se você for amigo dele, você não é mais meu amigo. Eu acho que isso é muito comum a gente ver, né, na realidade das crianças. E as professoras entenderam que o conceito ali de amizade estava muito pobre, porque era um conceito de que amizade é posse. Então, com o Clube da Amizade, elas apresentaram outro conceito, de que na amizade verdadeira, a gente fica feliz com a alegria do nosso amigo. Se ele tem mais amigos, a gente também se sente feliz, né? Então, é uma outra classe de pensamentos. E aí, esses pensamentos de uma amizade mais ampla e verdadeira, que une os homens, né? Se a gente pensar isso na projeção para o futuro dessas crianças, é algo muito grande, que une os homens, une os povos, né? Então, elas transmitiram para as crianças um conceito maior de amizade, quer dizer, criaram uma estratégia, criaram pensamentos, né? Criaram pensamentos para uma forma para transmitir esse outro conceito e que as crianças estão recebendo de forma belíssima. E aí elas entram no confronto, assim, no dia a dia, né? O confronto interno, né? As professoras levam as crianças a refletirem como que eu estou vivendo a amizade, num conceito estrito ou num conceito amplo. Então, a pedagogia logosófica faz a gente experimentar o novo conceito também, cria-se oportunidades para experimentar esse conceito mais amplo, né? Então, eu estou trazendo esse aspecto porque o professor, ele também, assim, elas poderiam ter atuado simplesmente, não, você tem que fazer amizade, ou então, não precisa fazer amizade, mas só respeitar, podia ficar num lugar mais superficial, mas elas entenderam que elas tinham a possibilidade de criar algo que facilitaria as crianças tomarem contato com pensamentos superiores, né? E esse também, isso diz respeito a um poder criador do ser humano e do professor muito em especial, porque a sala de aula é um campo experimental maravilhoso nesse sentido, para a gente criar muitas coisas. E todas essas criações dos professores ficam na vida das crianças, né? Que vão se tornar mulheres e homens muito valorosos, né? Então, a gente tem, eu até estava conversando com a Bruna recentemente sobre essa possibilidade que a gente tem de ser um pensador na educação, né? Quando a gente fala de pensadores da educação, a gente pensa nos grandes teóricos, né? Mas no dia a dia do professor, ele tem que pensar para criar soluções, né? Criar pensamentos, logosoficamente, pensar é criar pensamentos. Então, eu vejo que essas professoras estão exercendo esse papel também, né? Que grande é isso, né? Fica aqui como um registro dessa homenagem aos professores que são criadores e que tanto, tanto, assim, nos inspiram, né?
Joyce, olha, eu aqui ficaria mais horas e horas aprendendo com você, me inspirando aí por meio Compartilha, trocando. do compartilhando, mas a gente já está quase no finalzinho ali da nossa live. E logo no começo você tinha comentado sobre três aspectos principais. Verdade. Faltou o terceiro. Aí, Então, ó, retomando, né? Não fomos ensinados a conhecer a nós mesmos, não fomos ensinados a conhecer o mundo mental. O terceiro aspecto que o González Pecote traz é que nós não fomos ensinados a compreender, amar e respeitar o autor da criação. E aí, Bruna, quando a gente está falando sobre isso, tem um podcast que fala sobre esse tema, como que a gente explica isso para as crianças, mas eu quero deixar claro assim que a gente não está falando de nenhum aspecto, não estamos associando a nenhuma religião, mas a gente reconhece que existe uma inteligência suprema que rege os processos, inclusive a nossa vida, né? E que rege a natureza. E que a gente estimula as crianças que a gente busque conhecer, não que a gente vá pelo caminho das crenças ou dogmas, não é a forma como a gente trabalha, mas que a gente busque pela via do conhecimento. E esse conhecimento sobre o autor da criação, e também sobre as leis universais, porque a gente traz isso para as crianças, né? Que essa grande criação que é a natureza, e a gente é parte dela, ela é regida por leis, que são as leis universais. E a gente pode comprovar a existência dessas leis na nossa própria vida. Então, existem leis físicas, por exemplo, a lei da gravidade. Não foi o ser humano que criou, ele descobriu, né? Então, é uma lei que atua independentemente da gente conhecer ou não. Como essa lei, existem outras. Então, existe a lei de evolução, a lei de causa e efeito, a lei de movimento, adaptação, a lei do tempo, equilíbrio, e aí vão muitas outras, né? Então, essa possibilidade de conhecer a linguagem das leis que se pronunciam dentro de nós, vou dar um exemplo muito simples. Se eu estiver, por exemplo, numa situação da vida que eu preciso mudar algo em mim, e às vezes eu não quero, eu resisto a mudar. Isso acontece, né? Não é raro acontecer. Algo acontece dentro de nós que a gente sente uma angústia, que sente um incômodo, é uma linguagem que se pronuncia aqui dentro. Não tem nenhum intermediário, não é o papai e a mamãe que estão colocando isso dentro da criança. É uma linguagem direta, né? E a gente vai aprender que é a linguagem do Criador. Então, conhecer a realidade das leis universais para a gente entender por onde a gente deve caminhar, né? Para a gente se orientar na vida, é muito importante para as crianças, mas é muito importante para nós educadores também. E aí eu fiquei reflexiva sobre isso. Que diferença faz na vida do educador conhecer as leis universais? E uma das coisas que eu percebo é que quando a gente conhece as leis e a gente acata essas leis, então, por exemplo, eu acato a lei da evolução, eu começo um processo contínuo de mudança e eu vou cultivando valores, virtudes, e essas virtudes me aproximam desse autor da criação. A gente sintoniza com algo maior, né? Então, eu fiquei pensando, na realidade, o professor, quantas leis atuam? A lei de adaptação no dia a dia do professor, a lei de herança, porque a gente planta muitas sementes, e a lei do tempo, porque essas sementes, interessante, né, Bruna? As sementinhas que a gente planta como professor, será que a gente vai colher todas elas, assim, todos os frutos? Cada semente germina a seu tempo, né? E eu tenho aprendido assim a confiar muito nas sementes e a confiar muito na lei do tempo, porque a gente vive uma experiência muito linda lá na escola. Os ex-alunos, os alunos se formam com 14 anos. A gente faz um encontro de ex-alunos 10 anos depois. E nesse encontro eles voltam para dizer o que que da vivência deles com essa pedagogia ficou, né? O que que ficou na vida, o que que foi orientador para eles, né? E, e aí é quando a gente tem a oportunidade de colher os frutos plantados pelos educadores de lá de trás, né? E aí isso vai me dando muita confiança de que a gente, encontrando boas sementes, conceitos verdadeiros, né? E implantando esse bem dentro dos seres, a gente de fato vai colher, né? E pode não ser eu, Joyce, diretamente, né? Mas os seres do futuro colherão.
E aí eu trouxe aqui, para a gente ir finalizando, né, um depoimento de um ex-aluno. Ele veio no ano passado. E quando eu ouvi, assim, encheu meu coração de alento, assim, e de muita esperança. Eu acho que nós, educadores, a gente precisa ter muita confiança no nosso trabalho e nas sementes que a gente está deixando, né? E ele diz assim: vou falar sobre as sementes para a pessoa que sou hoje. Eu sempre senti que aqui é um campo experimental muito aberto, muito fértil, para que eu pudesse plantar tudo o que eu quisesse. Eu me sentia muito livre, muito leve também, para manifestar e desenvolver qualquer interesse que eu tivesse. Eu desenvolvi um interesse pelo teatro aqui, pela literatura, pela escrita, pela história também. E ele fala recordando os nomes dos professores. Várias coisas que hoje são até meu ganha-pão, que eu pude desenvolver com muita liberdade aqui. Isso é o que eu mais valorizo em toda a minha trajetória, além das amizades que eu fiz. Muitas pessoas passaram pelo caminho. Nunca me senti tolhido, pressionado a ser qualquer coisa. Poderia me tornar aquilo que eu queria ser. E quando fui para outras arenas da vida, as palavras dele, e são arenas porque a gente ensina para as crianças que a luta é a lei da vida. Quando fui para outras arenas da vida, quando fui para outra escola no ensino médio, para a faculdade, quando cheguei no mercado de trabalho, eu me sentia muito seguro, porque em alguma medida eu fui querido. Recebi muito afeto no meu momento de formação, e isso me deu muita tranquilidade sobre a pessoa que eu sou, sobre a pessoa que eu quero ser. De modo que, claro, há inseguranças às vezes, mas eu consigo me conectar de forma muito singela com a criança que fui, o adolescente que eu fui, porque eu era livre. Isso é muito valioso para mim, até hoje, quando passo por uma situação mais complicada. O que iniciei aprendendo aqui, segui desenvolvendo depois. Então, eu quero deixar assim que a gente deve confiar muito em cada esforço que a gente faz, que não vai ser em vão. E que quando a gente atua para o bem das crianças, dos alunos, a gente vai sendo amparado por outras forças, que são as forças das leis universais, né? Confiar na lei, confiar nas leis, né? Em especial na lei do tempo. E quão lindo é, né, Bruna, a gente ter a possibilidade de multiplicar a nossa vida na vida dos discentes. O professor tem essa prerrogativa, né? Ele extrai elementos da própria vida e ele vai se multiplicando. Quantos professores vivem em nós? E o quanto a gente vai poder se, né? Os professores que estão aqui podem se multiplicar também na vida das crianças e das famílias delas, né? Eu queria só encerrar, Bruna, com um trechinho da palavra do autor da Logosofia, porque é muito bom a gente recorrer à fonte, que é onde a gente bebe, né? E ele traz o seguinte: há que edificar sobre vidas humanas em vez de edificar com tijolos e pedras. Não há nenhum outro trabalho, ocupação ou carreira que possa igualar-se a esta, em que todos cumprem o mais alto, o mais honrado, o mais virtuoso de todos os trabalhos, fazer o bem conscientemente. E quando se faz este bem às crianças, se está preparando a extensão deste bem a toda a humanidade, porque elas são a promessa do futuro. Emocionante, querida Joyce. Realmente, que homenagem maravilhosa, né, para os professores nesse dia tão especial. Quero muito agradecer a sua presença, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente e dizer que, na verdade, essa conversa continua, viu, Joyce? A gente Sim. tanto no podcast também, do manual, como também de outras formas. Eu gostaria até de compartilhar, porque para quem está em São Paulo, é, ano que vem, 2026, começam as aulas do Colégio Logosófico, Unidade Paulistana. E nós teremos um evento de portas abertas agora, sábado, 18 de outubro. Então, as matrículas já estão abertas, é para crianças de 1 a 5 anos, para educação infantil, fica ali na Saúde, em São Paulo, capital. Então, tem até o QR Code, tem o WhatsApp também. Quem quiser saber um pouco mais pode colocar no bate-papo que a gente responde, mas já fica aí o convite, né, para as famílias aí das crianças de 1 a 5 anos. E para todos, não só para quem tem crianças pequenas, tem mais um convite. No próximo slide, a gente tem o curso Conheça a Logosofia sobre o valor do tempo.
Ele vai acontecer na próxima terça-feira, dia 21 de outubro. Às 20 horas tem a recepção e começa a atividade a partir das 20h15 até as 21h15 com uma roda de conversa. E vai ser na sede cultural da Fundação Logosófica em São Paulo, no bairro Saúde também. Aqui está o endereço, tem estacionamento gratuito no local e tem sempre atividades acontecendo, atividades, né, para o público. Então, vocês podem ter aqui um QR Code também, um Linktree, que tem mais informações para vocês saberem sobre as próximas atividades, o nosso WhatsApp, o e-mail. Sigam a gente nas redes sociais também, da Fundação Logosófica, da Editora Lire, do podcast. Enfim, para a gente continuar essa conversa e continuar celebrando essas grandes possibilidades, né, de termos gerações muito mais felizes do que as nossas, né? Mais uma vez eu quero agradecer a todos e agradecer a você, Joyce, pelo seu tempo, por compartilhar tanto conhecimento conosco. Termino esse momento muito feliz com tudo que a gente está vivendo. Obrigada, Bruna, pela oportunidade. Um beijo. Tchau. Tchau.